Senhoras e senhores, obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à videoconferência da Viver Incorporadora e Construtora S.A. para a discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre de 2022. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a videoconferência durante a apresentação da companhia e em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando maiores instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a videoconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa videoconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Viver Incorporadora e Construtora, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora gostaria de passar a palavra ao senhor Ricardo Pitinini da Carvalhinha. Por favor, senhor Ricardo, pode prosseguir. Olá, obrigado a todos. Aqui é o Ricardo Pitinini, CEO da RI da companhia. Agora vou iniciar a apresentação de resultados do quarto TRI 22 e do ano de 2022. A gente vai passar rapidamente para os destaques, depois desempenho operacional, desempenho econômico-financeiro, eventos subsequentes, e a gente vai abrir para perguntas e respostas dos investidores. Falando um pouco sobre os destaques no slide 4, eu acho que basicamente aqui a gente tem a primeira grande notícia, do ano passado, que foi a resolução da dívida do FGTS, todos os seus efeitos, inclusive sobre algumas garantias que ainda eram remanescentes àquela dívida. É um impacto muito positivo, de 210 milhões de reais, baixando do passivo da companhia, convertido a 19,80 o valor da ação, o que vai melhorar muito o nosso balanço, A gente considera quase que o final da resolução das dívidas financeiras dentro do plano da recuperação judicial. Ainda temos algumas questões ainda para resolver dentro da recuperação judicial, mas das dívidas financeiras é um grande marco para a companhia e ressaltar o quanto foi importante isso para nós, o quanto foi louvável esse trabalho, além de tudo, a emissão da quinta emissão de debêntures, da companhia, que foi de 22,9 milhões de reais, emissão essa que, inclusive, foi convertida em ações, já como evento subsequente no primeiro trimestre, também tem um efeito positivo no balanço. Além de tudo, a receita operacional líquida de 121 milhões,9, um aumento de 80% em relação a 2021 e um aumento gigantesco também em relação a 2020, 19, inclusive, que tinha sido negativo. As vendas brutas de 108 milhões de reais, também 81% de aumento em relação a 2021, demonstrando a força dos indicadores operacionais, que a gente vem tendo esse ritmo. Maior volume de vendas nos últimos 9 anos, Aqui a gente reforça que isso retoma, de fato, a companhia como uma companhia operacional. Eu diria que quando a gente entrou aqui, ela não era operacional, ela simplesmente tentava sobreviver naquele período de reestruturação de passivos. Agora a gente volta a ter uma companhia pujante operacional, Lucro bruto de 38,9 milhões de reais, um aumento de 2 vezes em relação a 2021. Acabamos também o ano com caixa de 38,9 milhões de reais, mesmo com todos os investimentos que foram feitos ao longo do ano e o pagamento do FGTS, que também dentro do acordo do FGTS, e o lançamento de 4 empreendimentos no ano de 2022. A gente vai falar disso um pouco mais para frente. Falando aqui dos empreendimentos, Então a gente tem Nova Fama, que foi um relançamento feito em 2021, final de 2021, e aí a gente conseguiu lançar tanto o Parque 83, Fontana de Trevi e o Look, todos eles projetos 100% nossos, que foram muito do produto de Solve, e o La Vista, que foi uma parceria que a gente acabou fazendo com nossos parceiros da Rev3 e da Mamute. Foi um lançamento que a gente tem uma participação menor, mas aqui mais naquela pegada Greenfield que a gente tinha se proposto a fazer. Além de tudo, temos 2 lançamentos previstos para esse ano, um produto Solve, que é o Diadema, e o outro produto mais viver, que é o Greenfield, que é o Paulistânia. Os 2 estão previstos para esse ano, investimentos já feitos.
Falando um pouco do desempenho operacional, página 8, aqui eu acho que o grande destaque é 81% de aumento das vendas brutas ano a ano, né? 59,8 foi o ano passado, 108,2 foi esse ano. Lembrando que uma parte disso em construção já, então demonstra que também a gente vem retomando essa operação e conseguindo vender, inclusive na planta, que é uma confiança da companhia, retomando essa confiança. Além de tudo, vendas por região, a gente percebe que o Centro-Oeste ainda é um grande foco, principalmente por causa do Viver Fama, mas a gente vem fortalecendo em São Paulo e no Sudoeste, principalmente essas vendas, e em VGV também. Na parte por segmento, a gente está muito focado no médio, eu acho que esse é o grande foco da companhia, principalmente no Greenfield. No Brownfield, circunstancialmente, também nosso grande foco no médio, tendo uma parte ainda de médio-alto, por algumas aquisições do Brownfield que a gente acabou fazendo, mas o grande foco é no médio, no Greenfield, e no Brownfield a gente não tem tanto esse nicho, né? A gente trabalha muito mais buscando, a gente não escolhe qual empreendimento que para eventualmente, ou qual projeto que tem algum grau de estresse que a gente acaba escolhendo para aquisição. Hoje, nosso valor médio de mercado hoje de estoque a mercado hoje está basicamente focado no médio ainda, então a gente deve ter justamente esse grande foco que a gente vem mostrando ao mercado, é o que a gente está conseguindo cumprir, né? O que a gente se comprometeu a fazer, o que a gente está conseguindo cumprir, e hoje 58% do nosso estoque está concluído, quer dizer, acabamos de concluir uma fase da Torre do Fama, estamos próximos de concluir a segunda fase, e o parque também. Esses são os estoques, basicamente, que é o grande foco que tem em construção, mas está muito próximo de concluir. E a gente deve lançar 2 projetos que vão estar em construção esse ano, então a gente deve também aumentar o nosso nível de estoque esse ano para ir liquidando ao longo do ano. No Land Bank, basicamente, o valor de book que a gente tem é 152 milhões de reais, no valor de avaliação é 255 milhões de reais. O grande montante do Land Bank é São Paulo, basicamente devido ao terreno do Chácara Europa, que todo mundo sabe já a questão sobre ele, e todos os outros terrenos que estão distribuídos nas outras regiões, né, tipo interior de São Paulo, desculpa, Minas Gerais, Sul, Centro-Oeste e Norte, já estão em estratégias de liquidação, tá? Os terrenos de São Paulo, basicamente, são chácara, hoje em dia está bucado como terreno Paulistânia e o Cubatão. O Paulistânia e o Cubatão a gente deseja lançar no curto prazo, e o chácara existe toda a questão que a gente vem dando uma direção e vem afunilando para uma resolução. No desempenho econômico-financeiro, basicamente a receita operacional líquida aumentou em 80%, de 68 milhões para 122 milhões de reais. Aqui no resultado apropriado, a gente foca justamente nos projetos que estão em obra, estão finalizando a obra. Então, a gente vê que o Fama ainda é uma obra do legado, por mais que seja um relançamento, a gente fez tudo zero, é uma obra do legado, a margem a apropriar é mais baixa. Já no Parque 83, a margem é muito grande, 53,7, formatando uma margem apropriada de média de 33,4. Os projetos novos, eu diria que se aproximam mais para uma margem maior do que a no menor, né? A gente tem, hoje em dia, focando e tem mais margem, mais retorno sobre os investimentos sobre os projetos. Despesas administrativas, a gente pode ver que ao longo de 2022, mesmo com os resultados melhores, a gente consegue diminuir o G&A, então nosso G&A cai, nossos salários e encargos, nossos salários e encargos caem de 36 para 25 milhões de reais, sendo que o G&A total diminui de 48 para 41 milhões. Quer dizer, basicamente o que a gente fala aqui é que a gente faz mais com menos, né? Estamos sendo mais efetivos cada vez mais. Estamos crescendo nossa receita, estamos crescendo nossa produtividade, mas hoje com menos G&A, né? Na demonstração de resultado, que basicamente a gente já passou pelos macronúmeros, mas a gente fala aqui do lucro bruto de 38,8 milhões, 39 milhões de reais ao longo de 2022. Na verdade, hoje a gente teve uma despesa a gente teve um prejuízo no ano de 13,3 milhões de reais, mas parte desse prejuízo foi justamente o acordo que a gente fez com a Caixa. Se não fosse o acordo que a gente tivesse feito com a Caixa, né, que no final do dia ele fez uma despesa não recorrente, né, na companhia, está dentro de outras despesas, seria praticamente zero de prejuízo, né? Então, a gente conseguir fazer um break-even virtual, digamos assim, num cenário que a gente conseguiu tirar a companhia de um prejuízo que
em 2019, 20 eram muito maiores, né, próximo 150 milhões de reais. É um desafio muito grande e foi um retorno muito grande em relação aos trabalhos que a gente vem fazendo. Falando um pouco do balanço patrimonial, né? Então, aqui o caixa equivalente de caixa, a gente iniciou o ano com 63 milhões de reais, terminamos o ano com 39 milhões de reais, mesmo com todos os pagamentos do FGTS, etc. Basicamente, aqui, o cash burn se deu pelos novos investimentos, quer dizer, estamos jogando receita para o futuro, estamos jogando no futuro, né? Então, basicamente, foi isso. Desculpa. Então, aqui, basicamente, hoje a gente tem praticamente 40 milhões de reais justamente disponíveis para a gente conseguir honrar com os nossos objetivos e investir novamente esse ano para conseguir fazer mais novos bons negócios. Na parte da gestão da carteira, hoje a gente tem 72 milhões de contas a receber, boa parte disso destinado, inclusive, aos produtos que são unidades performadas, que foram entregues agora do Fama, e alguma parte em construção, né? Então, a gente deve ter um repasse forte agora do empreendimento Fama, e isso deve gerar liquidez para quitar a dívida e, logo em efeito subsequente, liberar dinheiro para a companhia. E dos empreendimentos, o nosso giro médio vem sendo muito rápido em relação ao recebimento desses valores. Na parte da evolução do endividamento, a gente hoje tem, ainda no final do quarto TRI, 271 milhões de reais de dívida. Basicamente, desses 271, 210 milhões equivalem à dívida do FGTS, né? Então, que foram quitadas agora, tipo, no primeiro trimestre, né? Então, a gente já finalizou essa conversão. Então, aqui, se você for ver esse endividamento posterior, basicamente, ele vira um endividamento muito menor, quer dizer, tipo, ele vira praticamente 47 milhões de reais, sendo que o patrimônio líquido posterior à conversão da FGTS e posterior à conversão do BPS, que, lembrando, era uma debênture conversível, a gente teria o patrimônio líquido virtual de 51,5 milhões de reais. Quer dizer, formalmente, a gente, obviamente, o número oficial sai no primeiro TRI, mas se a gente for projetar essas duas conversões no patrimônio líquido do quarto trimestre, a gente hoje tem o patrimônio líquido positivo da companhia, coisa que não acontecia há muito tempo, né? A gente teve anos e anos e anos de resolução de dívida e recuperação judicial, e a gente tinha essa dificuldade de estrutura de capital, e, inclusive, isso gerava uma dificuldade no crédito para a gente, né? O patrimônio líquido negativo gerava uma dificuldade no crédito. Aqui a evolução do endividamento, a gente saiu do quarto trimestre de 2016 para hoje, digamos assim, já tirando o efeito, na verdade hoje, 281 milhões de reais, tirando o efeito do FGTS e do BPS, o nosso endividamento é 48 milhões de reais, né, tirando esses dois efeitos, né? Aqui, basicamente, o que a gente tem é a dívida do Fama, que financiamento de obra, que já está sendo liquidado, já iniciou a liquidação dela, inclusive, a gente deve praticamente liquidar inteira ela ao longo desse ano, e um saldo remanescente de uma dívida junto com a JARP. Aqui a evolução do patrimônio líquido, então, no quarto trimestre de 2016, a gente tinha menos 500 milhões de patrimônio líquido. Hoje, na foto de hoje, no quarto trimestre de 2022, esse patrimônio virou para menos 181,6 milhões de reais, e após a conversão do FGTS e do BPS, ele vira positivo de 51,5 milhões de reais. De novo, reforçando, isso aqui foi uma grande evolução da companhia, méritos muito do trabalho da equipe, né? Eventos subsequentes. Basicamente, a conversão da FGTS, que foi finalizada agora no final de março, né? Então, o efeito ele deve ser formalmente refletido no balanço no primeiro trimestre. A conversão da debêntures do BPS, que foi feito logo no início de janeiro, então, eram 31,3 milhões de ações ordinárias que foram convertidas, sendo que a Ciclix, desculpa, acabou virando hoje a maior investidora da companhia, e o efeito contábil do BPS, que refletem, digamos assim, ceteris paribus, 51,5 milhões, se você for projetar no patrimônio líquido do quarto TRI positivo, né? Então, já reforçamos esse assunto.
Basicamente é isso, acho que foi um ano muito positivo, foi um ano de começar a colher frutos de todo o trabalho que a gente vem fazendo nos últimos 4 anos. Pegamos uma companhia no meio de uma recuperação judicial, com N situações, eu diria que a gente tinha em torno de 20 a 30 focos de atuação ao longo daquele período. Eu diria que hoje esses 20, 30 focos reduziram basicamente a 2 grandes focos em relação ao legado, né? Tudo isso eu estou falando em relação ao legado, basicamente a resolução do terreno do Chácara Europa e a finalização da resolução do contencioso consumerista dentro da recuperação judicial, né? A gente tem esse contencioso pulverizado que ele vai sendo convertendo ao longo do tempo. E em relação aos desafios daqui para frente, eu acho que a gente vem testando as duas estratégias de negócio, que é o Solve e o Viver, o Solve no Brownfield e o Viver no Greenfield, e esses testes vêm sendo muito bem sucedidos, quer dizer, os retornos e as margens desses produtos são muito positivos e vem refletido no nosso balanço. Isso nada mais é do que a gente vem passando nos últimos anos e é fruto de muito trabalho da equipe e da companhia. Acho que é isso, vou passar aqui para perguntas e respostas. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta via telefone, por favor, digitem *1. E para retirar a pergunta da lista, digitem *2. Perguntas via chat poderão ser realizadas via sistema de videoconferência a qualquer momento. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Acho que pode de cima para baixo. Pode começar? Tá bom. Pode ir. Bom, pessoal, temos algumas perguntas aqui. Acho que a primeira pergunta trata do grupamento, né, que a gente subiu ontem na proposta da GE para ocorrer no final de abril. Eu acho que, para deixar claro, né, não era de nossa intenção fazer o grupamento, nunca foi. Por outro lado, é uma obrigação do mercado. A gente foi notificado em junho de 22, a primeira notificação nossa pela B3, para fazer o grupamento, um potencial grupamento, porque a ação não pode ficar abaixo de R$1, conforme as normas da B3. A gente sabe todo o efeito que o mercado acionário e principalmente as small caps sofrem nesse mercado atual. Enfim, a gente fez a solicitação, fizemos uma resposta de postergação nesse período para a B3 e para o mercado. A B3 aceitou postergar esse grupamento para dezembro de 22, aceitando uma conversa cordial, aceitando nossa argumentação. Em dezembro de 22, a gente proativamente nós fomos conversar com a B3 para justamente explicar para eles que a gente estava no meio de um aumento de capital, né, digamos assim, e que a gente não teria a possibilidade de fazer o grupamento naquele período. Então, a B3 novamente aceitou, na verdade, alinhou de fazer uma postergação com limite de prazo de grupamento ao final de abril, né, junto com a GO, inclusive. A gente aceitou aqueles termos, né, inclusive, eventualmente, sabendo que iam ter fatos subsequentes, a gente, pelo menos, estava trabalhando naquele momento para ter fatos subsequentes para a ação reagir. Então, foi o caso da negociação com a FGTS, que foi uma negociação incrível, né, que a gente fala que viraram o patrimônio positivo de uma companhia há anos negativo, super endividada, foi um super desafiador. Então, esse foi um fato que a gente viu como muito relevante, assim como a entrada de um novo sócio na companhia. Foram 2 fatos relevantes, então a gente imaginava que poderia ter algum efeito. No final, o mercado acionário brasileiro está em dificuldade, a gente também não tem controle sobre as situações macros do mercado, e chegamos ao prazo, digamos assim, pleiteado ou delimitado pela B3, pelo mercado, no caso, sobre o grupamento. Sendo dessa forma, sendo uma obrigação formal, a gente ontem formalizou, de fato, a convocação em AGE com o pleito de agrupamento de 1 para 10. É um agrupamento que a gente acha razoável, que não teria que fazer mais outros no futuro. A gente entende, pelo menos a administração entende dessa forma, e a gente colocou isso para ser votado na GE, e é isso que é a situação
do agrupamento, tá? É uma obrigação que a companhia precisa cumprir a mercado, né? Então, deixar muito claro isso, tá? Só um pouquinho. Estão perguntando aqui sobre o Chácara, né, a Venda Terreno de São Paulo, Chácara Europa. Aqui a gente tem uma discussão, né, jurídica, junto com uma questão jurídica no local. A gente vem tomando todas as atitudes possíveis ali para poder gerar liquidez sobre esse terreno. A venda pode ser uma das opções, inclusive, mas a gente também tem uma discussão com a prefeitura sobre outras destinações sobre ele. Eu diria que hoje em dia a gente está muito mais próximo de uma solução. Temos uma decisão em segunda instância, inclusive, que é muito favorável para a gente no processo original. Temos uma discussão, uma conversa, uma abertura de conversa junto com a prefeitura. Então, a gente entende, digamos assim, que o trabalho vem sendo muito bem alocado sobre ele e a gente espera que tenha uma solução num curto, médio prazo, né? A gente lida, obviamente, com órgãos, com o sistema judiciário, as respostas não são tão rápidas igual a gente gostaria, igual a companhia desejaria, mas a gente sente que a gente, trimestre a trimestre, vem evoluindo, né? Se eu posso fazer um paralelo, era uma situação parecida, digamos assim, se eu posso, se é que é possível comparar, igual ao FGTS, né? A gente também estava lidando com um órgão público, também uma situação complexa, e a gente, com paciência, com trabalho e com insistência, conseguimos, ao longo desses 4 anos, resolver o FGTS. Eu faço aqui um paralelo ao chácara, no limite do possível, que a gente está focado e muito empenhado em resolver essa questão aqui também, tá? Aqui tem uma pergunta sobre se a gente cogita fazer algum aumento de capital por emissões de ações. Atualmente, não temos nenhuma perspectiva de fazer nenhum aumento de capital, fora se a gente conseguir, obviamente, dentro do plano da recuperação judicial, acumular, a gente tem obrigação dentro do plano da recuperação judicial, por mais que a gente tenha saído, as obrigações se mantêm, mesmo saindo da recuperação judicial, né? Então, caso a gente acumule e dentro do prazo que a gente prevê no plano, uma certa quantidade de créditos concursais, a gente faria um aumento de capital dentro do plano de recuperação judicial, né? Tipo, 19,80, tudo certinho, conversão dos créditos líquidos e por aí vai, né? Então, acho que, pelo menos, esse é um que teria perspectiva. Hoje em dia, a gente vem vendo que as conversões, elas vêm cada vez diminuindo mais, né? Tipo, tem alguns picos, aumentam algumas vezes. Eu acho que essa última tranche foi grande, principalmente por causa do FGTS, né? Agora, quando a gente pega muito pulverizado, geralmente as tranches não são tão grandes, então o impacto é muito baixo em relação ao aumento em si de número de ações que a gente disponibiliza para o mercado, tá? Tem também uma pergunta sobre a parte de venda de terrenos. Hoje, todos os terrenos que não são estratégicos, isso que não são nem os dois terrenos que a gente tem bucado, de fato, no nosso balanço, que não são parcerias, no caso, que é basicamente o Paulistânia e o Diadema, todos os outros terrenos estão à venda, a gente vem trabalhando. Alguns terrenos são em lugares menos óbvios, fruto do legado, da estratégia do legado. Outros terrenos a gente já tem algumas propostas em andamento e evoluindo, mas é sim foco, assim como a gente já vem fazendo nos últimos 3, 4 anos, que a venda dos terrenos que forem liberados, né, tipo, livres, a gente vinha vendendo, né? A gente teve agora mais 2 terrenos que foram liberados junto com a operação do FGTS, inclusive, fez parte da negociação, e a gente também já colocou foco para fazer a venda desses 2 terrenos também, tá? Desce um pouquinho. Pode parar. Aqui acho que tem uma pergunta sobre a destinação das subscrições, do que veio das subscrições, que, a grosso modo, a gente acabou fazendo investimentos nos novos modelos de negócio, que isso tira os retornos
que a gente viu ao longo do ano passado, né? Eu acho que parte dos investimentos que a gente fez foi com as subscrições, mas boa parte também com a liquidação dos ativos do legado, que foi um trabalho árduo, digamos assim, para a gente fazer a liquidação desses ativos do legado. Então, todo o caixa disponível hoje da companhia, a gente, ao máximo possível, vem alocando em novos investimentos, né? Então, é o que a gente demonstrou ao longo do ano passado, e isso vem surtindo efeito e retorno sobre os resultados da companhia. Pode ser. Pode ser mais. Pode ser mais. Pode ser mais. Posso falar da participação acionária da FGTS? Posso, né? Quantos por cento dos caras? Aqui tem também uma última pergunta que a gente recebeu aqui. Como que ficou a participação da FGTS? Na verdade, o FGTS ficou com menos do que 4,8%, se não me engano, menos do que 5% da companhia, e ele acabou utilizando o comissário, que é uma situação dentro do plano de recuperação judicial, né? Então, ele não detém diretamente essas ações, ele detém indiretamente essas ações. Então, na prática, o FGTS não tem diretamente nenhuma ação, o que ele tem diretamente 4,8%, e o emissário, geralmente, quando ele resolve, ele fica com a detenção e a obrigação de cumprir venda dessas ações, tá? Foram todas, né? Bom, gente, acho que a gente respondeu todas as perguntas e respostas. A gente conseguiu, na verdade, completar, acho que com a apresentação e com as perguntas, a gente conseguiu dar um pouco do big picture da companhia. A gente está, acho que os resultados mostram um pouco o resultado do trabalho árduo de 4 anos, né? Não é um ano, não é 6 meses, são 4 anos de trabalho. É toda uma revitalização do ambiente corporativo que a gente teve, das pessoas, do modelo de negócio, tudo isso tendo, digamos assim, que resolver coisas do legado, né? Tipo, ao mesmo tempo. Então, a gente é muito difícil, digamos assim, você olhar para coisa nova, tendo algumas distrações em paralelo, mas a gente conseguiu, digamos, de certo modo, não contaminar uma coisa com a outra, o que inclusive reflete nos resultados da companhia atualmente e responde na estrutura de capital atual, tendo um patrimônio líquido positivo após anos, né? A gente viu que o patrimônio líquido era extremamente negativo e hoje ele se torna positivo, resolvendo problemas gravíssimos da companhia de obras paradas. Hoje não temos nenhuma obra parada, literalmente nenhuma, todas elas resolvidas. Do legado, praticamente todas entregues. Temos 2 torres que devem finalizar nos próximos 2 meses. Então, e comprando e fazendo coisa nova, né? Tipo, então, olhando para o futuro, olhando para novos retornos, novas projeções, né? Diluindo muito, muito, muito o risco da companhia, né? Eu brinco que quando eu entrei, tinha algo próximo de 7 mil processos judiciais, hoje a gente está com algo próximo de 2 mil processos judiciais, né? Então, fora todo o passivo financeiro que a gente acabou direcionando e resolvendo, o passivo jurídico também diminuiu de forma enorme, né? Então, tudo isso é reflexo de bons trabalhos, foco, divisão de tarefas e foco em cada um dos problemas da companhia. Agradeço a todos os investidores que estão acreditando na gente. Não é um mercado fácil, é um mercado desafiador. O macro não está ajudando, todos sabem disso, o quanto os juros impactam, o quanto a inflação impacta. Então, aqui a gente vem trabalhando para justamente dar o máximo e o melhor de resultado para vocês que estão acreditando e vamos em frente. Obrigado a todos.
A videoconferência da Viver Incorporadora e Construtora está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.